Vença em silêncio neste novo ano. Saiba o seu lugar e não se sinta mais perdido. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias. Quantas vezes nós aceitamos situações absurdas e permitimos que nos tratem de qualquer maneira, vivendo de migalhas e de ilusões, simplesmente por não conhecermos o nosso verdadeiro lugar. Não aceite mais viver nesse tipo de situação e não aceite mais se sentir assim neste novo ano. Tome uma postura diante dos dias que estão bem diante de você, diante desse grande livro em branco que se chama 2025, que apenas está esperando ser escrito. Deus não te colocou no mundo para depender do que os outros dizem sobre onde você pertence ou não pertence. É Deus quem define quem você é e quem colocou esse propósito em seu coração. O seu lugar é somente seu e ninguém pode roubá-lo, pois Deus dá um propósito único para cada ser humano e existe um motivo especial e singular para que cada um de nós exista. Você não se sentirá mais perdido em sua vida depois do que vamos compartilhar aqui nesse vídeo. E não porque minhas palavras tenham algum poder místico especial, mas porque estamos de cabeça erguida, totalmente focados neste propósito, recusando deixar que os obstáculos da vida nos paralisem. Vamos usar cada queda, cada tropeço, cada erro e até mesmo as decepções como lições, para que no tempo certo possamos viver uma nova vida e colher os frutos dessa jornada de transformação. Como escreveu o autor Lewis Carroll, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esses nossos minutos diários de sabedoria, motivação, saúde mental e fé, que vão acontecer durante todo esse ano. Por isso, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fazer parte dessa comunidade. Deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Já deixou o like? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Sabe, você precisa entender uma coisa fundamental. Ser quieto é ser forte. Você precisa parar de falar das suas dores, das suas vitórias e dos seus planos para qualquer pessoa. Vencer em silêncio é uma maneira de vencer sem carregar aquele peso que surge quando nos lembramos de que outras pessoas sabem dos nossos planos. Isso evita o medo de errarmos e de decepcionarmos quem nos cerca. Quando ficamos em silêncio e em vez de falarmos sobre o que estamos fazendo, realmente fazermos, tudo muda na nossa vida. E tudo começa a fluir melhor. Assim como um vulcão adormecido, as pessoas quietas guardam uma força interior gigantesca, mas que fica oculta até o momento certo de revelar essa força. As pessoas silenciosas observam tudo ao redor. Em qualquer grupo social, existe aquela pessoa que mais ouve do que fala, e essa pessoa está sempre um passo à frente na conversa, pois ela realmente é a que mais está presente ali, observando a todos e aprendendo como cada um se comunica, como cada um gosta de ser ouvido. Enquanto a maioria das pessoas passa pela conversa sem nem prestar atenção, os introvertidos absorvem mais conteúdo e se aprofundam muito mais, sem precisar que todos saibam disso. Eles adquirem conhecimento dos detalhes de cada um ao redor. E isso os torna imprevisíveis e surpreendentes, pois sempre sabem mais do que demonstram. Se você se tornar uma pessoa que fala menos e faz mais neste ano de 2025, você passará a não aceitar qualquer tipo de comportamento contra você. Você começará a diferenciar quem faz e quem apenas fala, e conseguirá se comunicar com mais firmeza e lucidez. Mesmo que às vezes você confronte alguém diretamente e por isso possa ser até taxado de fraco ou medroso, a realidade é que você prefere poupar suas palavras e abrir a boca somente no momento certo,
no momento certeiro. Quem tem inteligência e se permite observar mais do que apenas passar pela vida, pelas pessoas e pelas conversas, consegue discernir quando é ou não o tempo certo de falar as coisas. Quietude não é sinônimo de fraqueza. Na realidade, o silêncio é uma atitude estratégica, em que você escolhe não deixar expostas suas habilidades, defeitos e até mesmo qualidades. Pessoas que vencem em silêncio são frequentemente subestimadas, o que é um grande erro, já que muitas vezes elas são mais fortes e mais resilientes do que outras que se expõem o tempo todo. Quando essas pessoas são pressionadas, elas revelam que estavam guardando habilidades preciosas escondidas durante todo esse tempo. Talvez você tenha se exposto demais para pessoas que não deveria e agora sente que todos pensam que você fracassou, pois não concluiu nada daquilo que havia dito que faria neste ano. Eu entendo esse sentimento de ter que lidar com a sua própria frustração em relação aos objetivos não alcançados e ainda com a frustração dos outros. Mas entenda uma coisa, ninguém se lembra dos seus objetivos além de você mesmo. Ao invés de pensar em tudo aquilo que você não fez, as outras pessoas estão pensando nelas mesmas e nas coisas que deixaram de fazer, nos objetivos que deixaram de alcançar. Todos nós estamos focados nas nossas próprias frustrações e insatisfações. E quanto mais cedo você parar de pensar excessivamente no que os outros pensam de você, vai ser melhor. Sabe quem pensa em você 24 horas por dia? Isso mesmo, Deus. Ele te criou com um propósito e Ele realmente se interessa por seus objetivos e por cada pequeno passo que você dá em direção à realização deles. Quando sentir uma vontade imensa de compartilhar seus planos e sonhos, conte-os a Deus. Ele é o único que não vai te desmotivar, nem tentar fazer você desistir dos seus objetivos. Ele estende a mão para você em todos os momentos, todos os dias, e faz com que sua luz seja o guia que ilumina as ideias na sua mente e que purifica as intenções do seu coração. Até mesmo dentro de casa, muitas vezes precisamos nos calar e observar mais, até conseguirmos ver as coisas como se estivéssemos de fora delas. Só então vamos conseguir ver tudo com mais calma, sabedoria e tomar a atitude certa em relação ao que vemos. Tem muitas pessoas que já não se sentem respeitadas dentro de casa e não se sentem ouvidas por aqueles que mais amam. Se você tem se sentido assim, comece a aplicar algo em sua convivência. Comece a reclamar menos e a fazer mais. Talvez você não esteja sendo ouvido dentro da sua própria casa porque só tem aberto a boca para reclamar, para criticar e falar de tudo o que precisa ser feito. Policie-se e comece a ser estratégico nos momentos em que abre a boca dentro da sua casa. Haja com gentileza com os de casa, como se eles fossem desconhecidos, que você acabou de conhecer na rua. Com certeza, em algum momento, eles vão parar para te ouvir e te dar crédito, como se você também fosse um desconhecido. Não desista de colocar tudo aquilo que você aprende em prática, porque as pessoas da sua casa te desanimam e tiram o seu crédito toda vez que você tenta mudar. Torne-se alguém mais observador, respire fundo, pense mais antes de falar e ao pensar, muitas vezes você vai perceber que não há nada para ser dito em algumas situações. Se você agir como quem ouve mais, fala menos e age mais, você vai começar a se comunicar de maneira mais inteligente e vai perceber uma mudança significativa na sua vida neste novo ano. Pessoas que vencem em silêncio não são difíceis de se comunicarem com os outros. Na verdade, elas apenas têm um estilo diferente de comunicação, que se baseia mais em confiança e admiração verdadeira por aqueles que eles conhecem. Você vai se tornar mais determinado, focado e leal quando entender que, ao privar algumas coisas sobre sua própria vida,
você começa a valorizar esses detalhes e, consequentemente, começa a valorizar os detalhes da vida das outras pessoas também. Tem gente que vê uma pessoa mais quieta e a julga como desinteressada ou preguiçosa, por geralmente ela parecer estar à vontade demais. Mas, na verdade, é nessa postura que você consegue observar mais as pessoas e participar de forma efetiva das conversas. Então, não ligue para como vão te enxergar e pense mais sobre como você se enxerga e sobre aquilo que você sabe que tem dentro de si. Você, ao falar menos, vai perceber que, com o passar do tempo, a sua força de vontade aumentará drasticamente, pois já não se tratará mais de provar aos outros o seu valor, mas sim de provar para si mesmo. Ao contrário das pessoas que falam o tempo todo sobre tudo, as pessoas quietas acabam recebendo mais credibilidade em suas palavras, pois não as desperdiçam o tempo todo e não gastam saliva com futilidades. Elas analisam tudo e pensam bem antes de falar. E por isso suas palavras têm mais peso para aqueles que as ouvem. Suas palavras são cheias de significado e profundidade. Quando decidem falar, são respeitadas, pois suas palavras foram bem pensadas e embasadas. Ao vencer calado, você pode se tornar alguém com mais consciência de si mesmo, pois passará mais tempo refletindo sobre seus atos, seus erros e suas palavras. E isso te tornará mais sábio e mais centrado. Você vai refletir mais sobre seus valores e seu propósito na Terra. E isso vai te tornar alguém com mais empatia, com mais verdade e honestidade. Ao se conectar melhor, você não se sentirá perdido. Não buscará mais nos outros aquilo que Deus já colocou dentro de você. E não deixará que a aprovação ou não dos outros te afete. Sabe aquela expressão que eu tenho falado aqui várias vezes? Calado vence, calada vence, que vemos algumas pessoas publicarem na internet? A verdade é que sim, quando permanecemos em silêncio e guardamos algumas coisas para nós, realmente conseguimos vencer. Pois ao invés de fazermos as coisas esperando atingir as expectativas dos outros e os objetivos que os outros acham que nós deveríamos atingir, estamos buscando e concretizando aquilo que realmente é importante para nós. Aquilo que Deus colocou em nossos corações. O silêncio nos ajuda a proteger nossos sonhos, sem a pressão das expectativas alheias. Dessa forma, cada conquista se torna mais significativa, pois é uma vitória nossa, feita para nós mesmos e para cumprir o propósito que Deus nos confiou. Vencer em silêncio também é uma forma de confiar em Deus e descansar em seus planos. Muitas vezes, ao compartilhar demais nossos sonhos e projetos, acabamos nos expondo às pressões e expectativas dos outros, o que pode desviar nosso foco do que realmente importa. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, a palavra nos ensina o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando escolhemos guardar nossos planos no coração e apresentá-los a Deus em oração, estamos dizendo a Ele: eu confio em Ti, Senhor, para guiar os meus passos. O silêncio não é sobre esconder ou temer, mas sobre criar um espaço seguro onde Deus possa operar, sem interferências externas. Essa atitude nos fortalece e nos dá clareza para discernir o que realmente é parte do propósito dele para nossas vidas. O silêncio pode ser um escudo poderoso contra os julgamentos alheios. Muitas vezes, quando falamos demais sobre nossos planos, acabamos criando expectativas nos outros e, sem querer, colocando pressões extras sobre nós mesmos. A partir do momento em que escolhemos guardar nossos sonhos e projetos no coração, ganhamos uma liberdade única para errar, aprender e recomeçar, quantas vezes forem necessárias.
Imagine a serenidade de poder avançar sem ter que justificar cada passo, sem o receio de estar sendo julgado a cada erro. Essa liberdade nos permite experimentar e até fracassar sem medo, porque sabemos que tudo faz parte do processo. Cada pequeno avanço, ainda que em segredo, nos aproxima mais do propósito que Deus nos deu. E essa é uma conquista que ninguém pode tirar de nós. Quando você age em silêncio, percebe que a paz interior se torna um dos seus maiores aliados. Ao evitar compartilhar tudo que está em seu coração, você consegue manter o foco, pois não está sujeito às opiniões que, muitas vezes, acabam desviando nossa atenção. Deus nos convida a ter uma relação íntima e reservada com Ele, e ao fazer isso, encontramos uma clareza e uma paz que o mundo não é capaz de entender. Em meio ao caos e às distrações do dia a dia, essa paz se torna a âncora que nos mantém firmes e constantes. Quanto mais você busca realizar seus objetivos sem alarde, mais sua conexão com Deus se fortalece. E isso gera uma autoconfiança inabalável, porque sabemos que estamos alinhados ao plano dele e não ao que os outros esperam de nós. O silêncio é um sinal de maturidade. Aquele que entende a importância de resguardar os próprios passos compreende que o crescimento pessoal é uma jornada contínua e muitas vezes solitária. Você não precisa da validação de terceiros para confirmar seu valor. A sua identidade é firmada em Deus e isso basta. Quando passamos a valorizar o que está no nosso coração, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento, conquistamos uma serenidade que só os sábios conhecem. Não precisamos provar nada para o mundo, pois nossa maior conquista é a paz interior que adquirimos ao viver em sintonia com o nosso propósito. Além disso, o silêncio nos aproxima de uma comunhão mais profunda com Deus. Ao vencer em silêncio, criamos espaço em nossa mente e coração para ouvir a voz dele, que frequentemente fala de forma suave e sutil. Muitas vezes, as maiores revelações e direcionamentos acontecem em momentos de quietude, quando nos afastamos do ruído do mundo e nos voltamos completamente para a presença do Senhor. Essa prática de confiar em Deus no silêncio nos ajuda a cultivar paciência e fé. Duas qualidades indispensáveis nessa jornada. Lembre-se de que até Jesus, em momentos cruciais da sua vida, buscava a solidão para orar e se fortalecer em Deus. Faça do silêncio não apenas uma estratégia de vitória, mas uma oportunidade para estar mais perto do Pai e viver segundo sua vontade. Ao aprender a valorizar o silêncio, você começa a apreciar a beleza das pequenas vitórias. Muitas vezes, estamos tão preocupados em alcançar grandes conquistas que deixamos de perceber o valor das pequenas ações que realizamos no dia a dia. São esses pequenos passos que damos sem que ninguém saiba que constroem a base sólida sobre a qual nosso futuro será edificado. Cada escolha consciente, cada esforço feito em segredo contribui para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Dessa forma, quando finalmente alcançamos a vitória, ela não é só uma conquista externa, mas um reflexo de todo o crescimento interno que vivemos em silêncio e com propósito. Quando você adota o silêncio como parte do seu caminho, você também aprende a escutar melhor. Quando paramos de falar sobre nós mesmos, conseguimos ouvir o que Deus e as pessoas ao nosso redor têm a nos dizer. Essa postura de humildade e receptividade nos permite aprender lições valiosas e desenvolver um coração mais empático. Deus fala conosco de muitas formas, e quando estamos em silêncio, abrimos espaço para ouvir essas orientações divinas. Em cada momento de quietude, Ele pode nos guiar, direcionando nossos passos e fortalecendo nossa fé. Se você realmente quer alcançar uma vida plena,
Reserve momentos para silenciar sua mente e ouvir o que Deus tem a dizer. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, ser alguém que sabe escutar é uma dádiva, uma habilidade rara e preciosa. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu venço calado, eu venço calada. E não deixe que o seu 2025 seja igual ao seu 2024. Cresça, evolua e vença em silêncio. Até o nosso próximo vídeo.